Paz do Senhor Jesus. Hoje, um dia chuvoso, né? Então, vamos gravar dentro de casa mesmo. E hoje o assunto vai ser sobre o Cântico de Davi, o Cântico de Arco. Que cântico é esse? Se encontra em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17 a 27. E eu não vou ler todo ele, mas você pode acompanhar se tiver mais curiosidade em ler, aprender melhor, você pode estar lendo na sua casa em outro momento. Vamos ler então o versículo 23 que diz assim: Saul e Jônatan, tão amados e queridos na sua vida, também na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlate, em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiada estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Então, uma partezinha do cântico de Arco. Aqui nós vemos Davi expressa a profunda perda, pela perda de ambos na batalha, no monte de Gilbeá. Ambos os dois, Saul e Jônatan. Então, Saul era o rei, né? E Jônatan era o filho. Como os leitores da Bíblia já sabem que Saul teve um tempo que ele intentou matar Davi, né? De inveja, de ciúme, sabendo que Deus teria um projeto com Davi futuramente. E ele não queria que isso acontecesse. Mas Jônatan era o filho do rei Saul e era muito amigo de Davi. Eles ficaram muito amigos, se conheceram, né? Eu creio que naquele momento de angústia, né? Quando Saul ficou perturbado, foram chamar então o rapazinho Davi, né? Que já estava ungido por Deus, mas ainda não era o momento dele ser o rei. Então Davi foi chamado para tocar a sua harpa. Enquanto ele tocava a sua harpa, os maus espíritos saíam do rei Saul e ele não ficava mais perturbado, não tinha mais aquela opressão demoníaca. Então eu creio que nesse momento, então ali cresceu o amor entre esses dois rapazes, né, Jônatan e Davi, que era um amor divino, um amor de Deus, né, porque futuramente Deus usaria então Jônatan para livrar Davi da morte que o próprio Saul queria matar, né, Davi. Então foi esse o objetivo, não era amor carnal, mas era um amor excelente, era um amor diferente até mesmo do amor que Davi disse que expressava sobre com mulheres, né? Porque Davi já era casado, né? Depois futuramente ele teve família, então, mas era um amor além. Então veja aqui que existe algo no mundo espiritual que une as pessoas. Mas o que nos chama a atenção, que depois, quando aconteceu esse trajeto, né, da guerra, da morte do rei Saul e Jônatan, Davi fez um cântico. Então, Davi poderia fazer, agora não tenho medo, né, de Saul, poderia fazer um cântico somente para Jônatan. É claro que os dois não iam ouvir esse cântico, né, mas ele demonstrou o que tinha no coração dele. Né? Ele tinha um amor verdadeiro, independente que ele foi perseguido por o rei Saul. Ele continuava com o mesmo amor, ele valorizava algo bom que Saul fez no passado, ele dizia que era o ungido de Deus, então ele respeitava, né? E era o pai do seu amigo íntimo, né? Que livrou a sua vida de morrer, né? Que o próprio Saul queria matar Davi, como eu já falei. Então, veja, Saul era maldoso, Jônatan benigno, Saul era invejoso, Jônatan era amoroso, um amor fiel, mas Davi fez este cântico
funeral, né, expressando a tristeza do coração dele por ter morrido esses 2 guerreiros, porque eles guerrearam causas de Israel no passado. Então, ele olhava para este ângulo, ele não olhava algo pessoal, ele olhava pelas vitórias que eles tiveram, coletivo, aleluia. Como Davi seria um rei de algum lugar se não tivesse alguém antes dele que guerreasse, alguém antes que, que tivesse na luta, que fosse corajoso, então ele nem teria então este reinado, né? Então, assim como nós também valorizamos as pessoas que antigamente trabalhavam na obra de Deus, né, seja de qual denominação que for, eu sei que várias denominações vai estar nos ouvindo, aquele carinho, aquele amor com as pessoas idosas, com as pessoas que já guerrearam, né? Se nós vamos escutar, só você pedir para um senhor de idade que estiver na igreja, aí um servo de Deus, né? Seja ele presbítero, diácono ou não foi nenhum desses, foi simplesmente um servo de Deus. Se tu perguntar, ele vai te falar. Antigamente eu andava de cavalo, de bicicleta, de carroça. Poucos tinham carro naquela época, né? Um automóvel, né? Como diz na Argentina, automóvel. E então, com muitas dificuldades, eles fizeram a obra de Deus no passado, né? E se nós vamos olhar mais ainda, mais no passado, há 2000 anos atrás, nós vamos olhar muitos que foram mortos pelo Evangelho, né? Então, se não fosse eles derramar o sangue deles lá, e quanto mais derramava sangue, mais crescia o povo cristão, né? Mais crescia o povo pentecostal, mais crescia pessoas se convertendo a Cristo. Então, esses homens de Deus, né, que nós aprendemos a valorizar, que está escrito na Bíblia, né, como Paulo, os discípulos, né, a maioria deles morreram, né, torturados, né, vemos também que o amor vence, né, o que estou falando aqui é sobre o amor vence. Vários discípulos foram torturados e mortos, mas vemos também que o Joãozinho, né, que tem irmãs que falam Joãozinho, mas é o apóstolo João, ele ficou velhinho, né, e antes dele ir para a ilha de Patmos, que largaram ele para morrer na ilha de Patmos, o que aconteceu? Largaram ele num óleo fervente, e a Bíblia diz que nem os pelos do seu corpo não se derreteu, não houve nada com ele. Imagina largar uma pessoa numa banha quente, né? É terrível. Mas como eles, eu sempre digo, o amor vence, aleluia, né? E ele não foi morto, né? Ele vivia pregando sobre o amor, né? Se você olhar ali, por isso que diz que é os livros mais pequenos ali do Evangelho de São João, não é o Evangelho de São João, as epístolas de João, né? Tem a primeira, né? Tem a segunda. Então ali você vai ver que tem a terceira, que ele está falando muito, muito sobre amor. É tipo assim, ó, filhinhos. Ele tinha um jeito para falar com as pessoas, né? E ele tinha um amor muito grande, né? Falava sobre o amor do Pai, sobre buscar a santidade, o amor fraterno, dom de discernimento. A pessoa de Jesus falava sobre que as pessoas que amam o mundo, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é 1 João capítulo 2, o verso 15 ao 17 que lemos. Então vamos continuar falando sobre o amor. Nós estávamos falando sobre o amor de Davi com Jonathan e com Saul. Muitas das nossas tendências é amar aqueles que nos fazem o bem, mas aqui Davi, ele teve o amor de Deus, o amor que ama até os seus inimigos. E isso não é fácil. Se eu bater no peito e dizer, isso é fácil, eu consigo amar quem me prejudicou, ou tentou prejudicar, ou que eu soube que não me ama, isso
a tendência humana nossa é, se não me ama eu também não faço conta, se não me cumprimenta por mim tanto faz. E existem muitas aí, pessoas ensinando coisas fora da palavra de Deus, né? Ensinando dizeres aí que não entra dentro da palavra de Deus. Mas aqui está nos falando, então, de alguém que amou de verdade. Davi amou o benigno e amou o maligno, né? Então, o maligno seria Saul e o benigno seria Jonathan. Ele amou da mesma forma, fez o mesmo cântico para os dois, mesmo que eles não estivessem ouvindo, mas para que Israel entendesse que ele amava os dois. Amém? Então, vou deixar essa palavra. Se você sente aí que alguma coisa está te incomodando, né, vai para o jejum para oração para Deus te limpar. Muitas vezes nosso coração é enganoso. Já aconteceu isso de eu achar que tinha perdoado alguém, não tinha. E eu ouvindo nosso pastor Humberto Schmidt Vieira, né, numa pregação falando sobre o amor, né, sobre o perdão, bem naquele tempo do Covid ali, né, que nós tínhamos live, não podíamos nos cultos, e quando Deus usou o servo do Senhor lá naquelas lives, e eu assistindo, num celularzinho, numa cadeira, estava sentado e escutando e falando, e o pastor dizia assim, se você não tem certeza que você perdoou alguém, ore comigo. E eu comecei a chorar e dizer, Deus, eu não tenho certeza, parece que eu perdoei, mas às vezes, de vez em quando, revolta aquilo de novo. E o Senhor me deu uma visão, que faltava pouquinho para mim pisar em cima daquilo ali, daquele mal, né, que era a raiz da amargura, né, que estava dentro do meu coração. Me mostrou eu mesmo com o meu pé erguendo assim para pisar em cima de algo escuro, tipo uma bola escura assim, bem espinhosa, assim, algo bem como se fosse assim um caroço de manga que já é chupado, só que não daquela cor, preto. Estava no chão, eu estava de olho fechado e eu enxerguei, orando, isso não é sonho, é uma visão. E o meu pé já faltava um tantinho assim para pisar em cima daquilo ali. Então, muitas vezes nós achamos que perdoamos e não perdoamos. Então, que nós venhamos ter um coração com esse exemplo de Davi, amar, independente se aquela pessoa te faz o bem ou não, porque nós não podemos amar como o mundo ama. O mundo ama aqueles que lhe faz o bem, se não lhe faz o bem, ele já está saindo de perto, não quer nem ver, e existem muitas psicologia aí ensinando muitas coisas, né, que é fora da palavra de Deus, né, não sou contra a psicóloga, é bênção de Deus, temos psicólogos na nossa igreja também, mas existe um ensinamento, a Bíblia diz que ensinamentos de ímpio, e a palavra do Senhor diz que nós não podemos seguir a conselhos de ímpio. Estamos aqui te dando conselhos bíblicos e experiências minhas que eu consegui vencer, que eu consegui amar, né? E não significa que isso eu não posso ter essa tentação de vez em quando e eu tenho que estar sempre resistindo, indo contra a minha carne, e para ir contra a minha carne eu tenho que estar no Espírito, e para estar no Espírito o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o jejum, para a oração, para a leitura da Bíblia, eu tenho que escutar a pregação, que a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu preciso entender que a palavra de Deus me ensina a amar. Amém? Vamos estar orando então. Você ora comigo, faça como eu fiz, orei junto com o pastor Humberto, e ele nem sabe disso, né? Mas você vai orar agora comigo, e você vai orar para o mesmo Deus, que aquele dia me mostrou algo. Quem sabe você pode ter uma visão aí, Deus pode mostrar como está o teu coração. Certa vez também, contar rapidinho aqui, o meu coração estava morgado, faz uns anos atrás, estava como esmagado assim. E Deus mostrou para outra pessoa e disse que enxergou meu coração na hora do culto, né? Mas aquele dia Deus me curou, Deus sarou minhas feridas, aquele assunto nunca mais me incomodou até hoje, amém? Então Deus pode fazer isso com você, orando agora, juntamente comigo. Soberano Deus, eterno Pai, chegamos na Tua presença, falamos a Tua palavra sobre amar incondicionalmente, Senhor, se foi, Senhor, do nosso agrado ou não, aquilo da maneira que fomos tratados. Assim como Davi, Senhor, amou Saul, mesmo que Saul não só desejou a morte, como intentou a morte, que o Senhor usou o seu próprio filho, o Jonathan,
para alertar a Davi para não acontecer aquele homicídio, mas o Senhor, aleluia, colocou um coração amoroso na vida de Davi, e Davi o perdoou, e Davi sentiu tanto a morte desses dois, tanto um que fez o mal, outro fez o bem, mas o Senhor, aleluia, o Senhor colocou este amor que não é um amor humano, Senhor, aleluia, é um amor que vem do céu, Senhor, é só Tu pode nos dar este amor. Ajuda este irmão, esta irmã, ao jovem, criança ou ancião, seja qual for a idade, Senhor, ajuda esta pessoa a perdoar, Senhor, a quem ela precisa perdoar, a amar, Senhor, e acertar este problema antes que aconteça a separação de um dos dois, Senhor. Aleluia, sabemos que um dia o Senhor pode nos chamar, ou o dia do arrebatamento, que nós não vai dar tempo no dia do arrebatamento sair pedindo perdão para ninguém, não vai dar tempo de perdoar, não vai dar tempo, Senhor. E nós não sabemos o dia da nossa chamada, eu não sei o dia da chamada desta pessoa que está orando comigo, deste irmão, deste amigo, eu não sei, Senhor, só Tu sabe, mas que possamos acertar o nosso altar, o nosso coração, Senhor, venha estar, Senhor, limpo, Senhor, para que o dia que o Senhor nos chamar, nós venhamos estar preparados para subir ao trono da graça, subir ao céu, Senhor, Tu estás no trono, mas que possamos ir, Senhor, para o céu, Senhor. Senhor, nada venha nos impedir, Senhor, a nossa eternidade com Deus. Não queremos uma eternidade sem Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então encerramos então esta mensagem, né? Hoje deu um pouquinho mais compridinha, mas eu creio que vale a pena, vai servir de bênção para a tua vida, e também nos ajude aí, se inscreva se você não é inscrito, ajude a compartilhar, né? Porque você compartilhando, você pode ajudar outras pessoas, né? Através da palavra, nós estamos aí falando sobre o amor de Jesus, este amor não falha, amém? Então, não esqueça também de dar o seu like, né? E se quiser fazer um comentário, um testemunho de como você conseguiu perdoar, né? Não precisa citar nome de pessoas, né? Sempre com ética, e você estará comentando e vai servir de bênção. Procure comentar então no canal, né? Tem muitos irmãos que mandam comentários, né, no WhatsApp, no meu número, pessoas que têm o meu número, né? Mas eu fico feliz também. Mas se você aprender, né, peça ajuda aí para alguém que não, nunca escreveu no comentário, né? Tem pessoas que já é acostumado a escrever, mas quem nunca escreveu no comentário, peça ajuda aí para uma pessoa mais jovem aí que vai te ajudar a fazer um comentário ali, colocar o seu testemunho, e vai ser bênção de Deus também para ajudar a crescer o nosso canal. Amém? Deus abençoe a todos.